Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Alessandro Gregori, vice-presidente financeiro da AES Brasil. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A AES está entre as maiores e mais modernas empresas de geração de energia do Brasil, onde está há mais de 20 anos. A empresa atua desde a comercialização da energia gerada por usinas hidrelétricas, eólicas, solares, até o desenvolvimento de soluções de energia renovável de pequena e grande escala. A história da companhia aqui no país começa em 1999, com a aquisição da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, do governo do estado de São Paulo. Pouco tempo depois, a empresa se transforma numa sociedade anônima e abre capital na Bolsa de Valores no segmento do novo mercado. Em 2020, a AES Tietê passa a se chamar AES Brasil. Hoje ela tem 9 usinas hidrelétricas, 3 pequenas centrais hidrelétricas, 4 complexos eólicos e 2 complexos solares. E você quer conhecer mais sobre a AES Brasil? Participe, então, mande a sua pergunta agora pelo nosso chat, porque é hora de conversar então com o Alessandro, que já está conectado para a gente conhecer um pouco mais sobre essa companhia. Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Tudo bem, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade. Sempre falo aqui no comecinho de cada conversa para todo mundo ficar à vontade, que isso é mais um bate-papo mesmo, para que o investidor, que a empresa se conheçam cada vez melhor, e o BMC Business é o melhor lugar para ter essa conversa, então pode ficar à vontade, pode se sentir em casa. Bom, vamos começar então a nossa conversa falando... Não, pode ficar à vontade. Falando sobre a previsão de investimentos da AES entre 2021 e 2025, que passou de 3,2 bilhões para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Esse aumento é um sinal de otimismo da companhia, na sua visão? E também qual deve ser o foco desses investimentos? Bom, Ana, esse aumento do investimento reflete continuidade da estratégia da companhia em seguir crescendo, buscando novos projetos, novos ativos, que é o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, a companhia, ela desde 2017 já agregou praticamente 1,8 giga de capacidade instalada e segue essa trajetória que a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, é um pouco manter a visão de longo prazo da companhia em cima daquilo que são os fundamentos do Brasil, num contexto de diversificação das fontes. Então, a companhia, como a gente pode ver no vídeo, começou com geração hidráulica e agora os novos investimentos são projetos eólicos e solares com o objetivo de diversificação da nossa matriz. Então, a gente vem seguindo essa estratégia e, por isso, o resultado acaba sendo esse aumento do guidance de investimento de 3,2 para 3,6 bilhões de reais. Uhum. E sobre esse aumento nos investimentos, a Fitch Ratings apontou que isso poderá desafiar a busca por desalavancagem da AES, e que o impacto também deve ser concentrado nesse ano de 2022. Como é que vocês avaliam essa questão e que impactos também podem ser esses? É uma grande geradora de caixa, Como todo gerador de energia, a gente acaba tendo um volume de geração de caixa expressivo. Nós fechamos o terceiro trimestre de 2021 com 2,2 bi em caixa, exatamente para poder fazer frente a esses investimentos que a companhia vem desenvolvendo. Além disso, se a gente pega esses novos projetos que a gente está desenvolvendo, 80% desse recurso é alavancagem. Então, são dívidas que a companhia tem condição de captar mercado. E um pouco para trazer o track record do nosso resultado nessa questão de captação, se a gente pegar o complexo Tucano, que são cerca de 322 MW que a gente está construindo
na Bahia, a gente já teve condição de levantar dívida com o BNB há 24 anos, num custo importante, num custo interessante, e também dívida a mercado em torno aí de 20 anos, né? Foram as debêntures mais longas do setor de geração. Tem condição de trazer tanto, né, o equity gerado pelos projetos, né, então geração de caixa, quanto a questão da alavancagem. Além disso, a companhia também tem outras alternativas de levantar recursos, né? A gente em 2021 fez um follow-on de 1,1 bilhão de reais, então a gente aumentou o caixa, né, que compõe esse 2,2. Então a gente tem alternativas de trazer recurso. Além disso, a gente tem uma parceria com o Itaú, que também está trazendo já esse ano, a gente já anunciou mais 360 milhões de reais. Então, assim, a gente tem alternativas para trazer recurso para a companhia que permitem que a gente siga essa estratégia de crescimento e diversificação que eu comentei no começo. Uhum. E o ano também começou com a notícia de que a AES Brasil e o Itaú fecharam um acordo para projetos de geração de energia renovável, né? Esse é um assunto que as empresas estão falando bastante sobre isso, né? Empresas do setor também. Queria que você falasse quais são, né, esses projetos e quando que eles já começam a entrar em prática. Esses projetos já estão em operação, né? Então eles já geram energia, são projetos eólicos e solares, né, do nosso portfólio. O objetivo dessa parceria, né, foi, de alguma forma, trazer novos recursos para a companhia, com uma parceria, né, com uma casa importante como o Itaú, que já é a segunda parceria, na verdade, que a gente firma, né? Praticamente agora a gente soma aí mais de 1 bilhão de reais, a gente teve uma parceria feita no começo do ano de 855 milhões e essa agora de 360, então reforçando ainda mais a confiança que o Itaú tem na AES, para que esses recursos de fato sejam usados nos investimentos de crescimento que eu comentei. Então, esse tipo de parceria é uma parceria que visa exatamente garantir a capacidade de investimento, né, de manutenção dos investimentos que a companhia vem fazendo para gerar valor para os seus acionistas. Então, a gente tem conseguido emplacar já a segunda parceria com eles, mostrando aí a credibilidade e a qualidade dos nossos projetos. Uhum, perfeito. E, Alessandro, eu queria também te perguntar sobre o memorando que vocês assinaram com o governo do Ceará, né, com o Porto de Pecém, para um estudo que viabiliza aí a produção de hidrogênio verde. Qual é o potencial desses contratos e desse mercado de hidrogênio verde? Não, o potencial é gigantesco, né? A gente estima só esse memorando, ele tem condição de gerar investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares, com condição de gerar aí 500 toneladas por ano de amônia, de energia, né, para transformar em amônia nesse montante. Então, são volumes expressivos. A gente entende que essa migração, né, da descarbonização da matriz energética vai trazer várias oportunidades para empresas como a nossa, que investem em geração renovável. O objetivo, né, por que o hidrogênio é chamado de verde, né? Porque, na verdade, a energia que é usada para a hidrólise, né, que separa, né, as moléculas de hidrogênio e de oxigênio da água, é verde, né? Então a geração de energia é verde. E o objetivo de um memorando como esse é conseguir os principais desafios para que essa tecnologia seja desenvolvida, né? Então a gente tem a questão do custo do eletrolisador, que é uma tecnologia cara ainda, a gente está buscando aí parceiros, inclusive, para poder avaliar como reduzir esse custo. E tem a questão, por exemplo, da localização desse tipo de projeto. É muito importante que esse projeto seja em Porto, e por isso a gente tem essa parceria com o Pecém, para que a gente consiga colocar esse gás, né, nos navios que vão transportar esse gás, esse hidrogênio para outros lugares. Então a gente tem que acertar a questão da logística, e tem a questão também da geração de energia intermitente. A geração renovável ela é intermitente, a questão dos ventos, né, a questão solar. E quando a gente vai para uma planta dessa, a gente precisa gerar energia durante, né, praticamente o dia todo, né, as 24 horas do dia. Então, também uma combinação de geração renovável com baterias é uma coisa que para a gente é muito importante avaliar como fazer. Então, o estudo tem esse objetivo, né, de tratar esses principais desafios, para que daí sim a gente tenha a condição de desencadear um volume grande de projetos nesse sentido. O nosso controlador, né, a S Corp dos Estados Unidos, tem
conhecimento nesse tipo de projeto. A gente, né, dentro do contexto do grupo, a gente tem outros países também que estão avaliando essa tecnologia, então a gente tem coisas evoluindo no Chile também, mas com certeza a gente entende a vocação do Brasil para esse tipo de projeto, uma vez que a matriz brasileira de geração de energia é uma matriz das mais renováveis do mundo, né? Então, acho que nesse contexto, nesse sentido, que a gente aposta que isso vai dar negócio, e é por isso que a gente assinou esse memorando, tanto com o governo do estado quanto com o Pôr de Pecém. Uhum. E ainda falando de hidrogênio verde, né, que a gente estava falando agora há pouco, qual é a estratégia hoje da AES em diversificação energética por meio de energias renováveis? E também qual é o plano da companhia para os próximos anos? O nosso plano, a gente foca em geração de energia. Então, nosso objetivo é, de fato, diversificar a nossa matriz de geração, agregando projetos que compõem essa matriz que a gente hoje predominantemente é hidráulica, mas que vem crescendo a participação de outras fontes, né? Então, em 2017, praticamente 16, 17, a gente 100% era geração hidráulica. Hoje, dos contratos que nós temos, já 40% vem de outras fontes, né? Majoritariamente eólica, mas também a gente tem praticamente 7% de projetos fotovoltaicos. Então, o nosso objetivo é continuar seguindo essa diversificação. A dinâmica do hidrogênio, a gente participa de forma ativa porque, na verdade, é um grande potencial consumidor da nossa geração. Então, a gente entende que o nosso foco ainda vai continuar sendo gerar energia, mas para atender essas grandes plantas de hidrogênio que potencialmente podem surgir aí no nosso país. Então, esse é o nosso foco, é seguir investindo em geração em várias fontes ali para compor a nossa matriz. Perfeito. E falando em capacidade, qual é a capacidade instalada da AES hoje e ela é distribuída de que forma entre as fontes de energia? Hoje a gente tem perto de 3,7 GB de projetos em operação, a gente já tem contratados o equivalente a 4,5 gigawatts, então são projetos que vão ser construídos nos próximos 2, 3 anos. Então, imaginando já o nosso portfólio contratado, né, que é o que a gente vai ter de geração daqui 2 anos mais ou menos, nós estamos falando aí perto de 60% hídrica e 40% eólica solar, sendo que solar um pouco menos, 7%, em torno de 33% eólica. Mas o nosso objetivo é seguir nessa toada. A gente tem um pipeline grande de projetos para ser desenvolvidos, majoritariamente eólico, mas também solar. Caso a gente venha conseguir desenvolver esse pipeline todo, a gente já espera trazer a parte hídrica para uma participação inferior a 45%, perto de 45%, alguma coisa ao redor disso. Então, se a gente se desenvolvendo como a gente vem fazendo os projetos, em algum tempo, em pouco tempo, a gente deve ter um equilíbrio maior entre a fonte hídrica e eólica dentro do nosso portfólio. E, Alessandro, a energia hídrica representa a maior parte do portfólio de vocês atualmente. Nesse contexto de chuvas irregulares, no ano passado também a gente viu, né, muito, e ouviu também muito falar de risco de crise energética por causa do nível em que as represas estavam. Isso deixa a operação de vocês muito exposta e também de que forma vocês tentam contornar esse desafio? Bom, claramente, quando a gente está focado numa fonte só, a variação desse recurso tende a gerar um impacto grande nos nossos resultados, né, para qualquer companhia. E é por isso que a gente estrategicamente pensa na questão da diversificação. Quando a gente olha a crise hídrica de 2021, a gente efetivamente teve o pior ano de chuvas praticamente da série histórica, o que trouxe os reservatórios para níveis muito baixos e fez com que o governo tivesse que despachar as térmicas, o que gerou um GSF, né, que é o que a gente não gerou de energia hídrica num volume expressivo, né, muito relevante. O que a companhia fez para poder compensar isso foi uma ativa do seu portfólio, né? A gente tem uma equipe que avalia essa questão da hidrologia de forma a buscar se antecipar para essas condições mais críticas né, dos recursos climáticos, né, que a gente usa, e com isso a gente se posiciona de forma antecipada. Então, o que a gente buscou fazer foi comprar energia de forma antecipada para que a gente pudesse passar 2021, né, nesse cenário mais crítico, com um pouco mais de tranquilidade. Isso trouxe resultado, a gente conseguiu economizar, se a gente olha aquilo que teria sido a situação se a gente não tivesse comprado energia de forma antecipada, um volume importante,
E no final das contas, então, essa gestão ativa acaba nos dando um certo respiro, né? Mitiga um pouco essa exposição. Além disso, né, a entrada em operação dos nossos projetos eólicos que devem entrar em operação agora em 2022, o Complexo Tucano, já também cria um hedge quase que natural, né, porque a gente passa a ter mais geração disponível ali nesses períodos onde a hidrologia acaba sendo um pouco mais crítica, então acaba criando compensações naturais. E, além disso, a própria questão da hidrologia já vem se resolvendo, né, naturalmente, né? Então a gente percebeu já em novembro, quando começou de fato o período úmido, né, em outubro, novembro, um aumento grande das chuvas, então a gente vinha com 50%, 40% da média histórica, e a gente começou a perceber já alguma coisa perto de 90%, então a gente teve 89% em novembro, 95% em dezembro, e em janeiro agora a gente está com 122% de precipitação quando a gente compara com a média histórica, né? Então a gente já percebe que o volume dos reservatórios vem se recuperando e hoje a gente já está com o nível de reservatório melhor do que o dos últimos 3 anos. Então, assim, tudo isso para mostrar que a crise de uma fonte, ela acontece, ela é passageira, e na nossa visão a melhor forma de se proteger é a diversificação da matriz, que é o que a gente vem fazendo em termos de novos investimentos. Uhum. Maravilha. E nesse processo de diversificação de fontes renováveis, vocês formaram uma joint venture com a Unipar, né, para a construção de um projeto eólico no complexo de Cajuína, lá no Rio Grande do Norte. Queria que você falasse como é que vai ser essa operação e quando é que ela deve começar? Então, assim como acontece com o Itaú, a Unipar também já é o segundo projeto com a gente, né? Então aqui a gente está falando de um projeto de 91 megawatts de potência instalada, que somando com o anterior que a gente tinha com eles, a gente está numa capacidade total de 155 mega. Esse primeiro projeto com a Unipar deve entrar em operação esse ano, né, já em 2022, e esse segundo projeto já deve entrar em operação lá para 2024. É uma geração de energia que a gente deve vender para a própria Unipar por 20 anos, o que permite que a companhia, né, que a AES, faça a operação de 100% do ativo e já tenha a venda de energia definida por longo prazo. Então, tudo isso para mostrar que, de novo, né, quando a gente faz contrato com o cliente, a gente acaba tendo condição de fazer mais vezes, porque efetivamente temos condição ali de entregar aquilo que é necessário. Sempre que a gente tem, né, que a gente vai contratar energia no Mercado Livre, né, que é o nosso métier de contratação, uma coisa muito importante que os clientes olham é a reputação e qualidade dos geradores de energia. Porque se para o gerador é importante ter um comprador que pague a sua conta, para o cliente que está comprando energia é muito importante ter certeza de que essa energia vai ser gerada, ainda mais quando é um novo projeto. O que a gente tem que acontecer é, né, eventualmente, a não entrega de projetos. A infraestrutura no Brasil tem lá seus desafios, a questão dos recursos que a gente comentou, né, captação de recursos, então tem que ter uma companhia que tem histórico, capacidade técnica, construtiva, para conseguir fazer isso. Então, acho que essa é a vantagem que a gente tem visto e é por isso que a gente tem conseguido assinar vários contratos, né, ao longo de 2021, foi um ano muito bom de crescimento para a companhia em função disso. Acho que cada vez mais os clientes têm procurado grandes geradores com uma pegada ESG importante. Uhum. E vocês notam já por parte dos clientes o interesse maior em energia de fonte renovável e também como é que está a demanda por esses produtos e de que forma essa demanda se reflete na estratégia de investimentos da companhia? É exatamente isso. Acho que cada vez mais os clientes vêm buscando esse tipo de produto, cada vez mais os clientes desses clientes querem saber quais são os fornecedores que estão atendendo, né, a produção, que depois vai ser comprada e levada para casa de cada um. Então a gente percebe que cada vez mais os consumidores de energia estão preocupados com a dinâmica, né, com a energia gerada. E nesse sentido a AES tem buscado cada vez mais ser referência nessa questão de ESG, através né, N atividades. Depois a gente pode falar um pouco a respeito de ESG em si, mas cada vez a gente vem buscando isso, pensando que a energia renovável hoje no Brasil é extremamente competitiva, né? Então, no final das contas, não é algo que ele está fazendo pagando um custo mais caro para poder ter uma energia mais limpa, digamos assim. Na verdade, é um custo competitivo para ter uma energia que, de fato, ele possa carimbar como verde
e mostrar para os seus clientes que ele é preocupado também com a sociedade como um todo. E agora os especialistas, né, sempre destacam que, que projetos eólicos e solares têm um componente relevante de moeda estrangeira por causa dos equipamentos. Em algumas situações, até mais de 50%. Considerando esse cenário atual, né, de dólar bem valorizado, qual é o impacto que o câmbio tem, né, nos custos da AES? E isso tem sido também absorvido pela companhia ou já virou um repasse? Como é que está a situação? Na verdade, de fato, você tem razão, a gente comparar o custo dos projetos que a gente desenvolveu, né, que a gente começou a desenvolver em 2019, que a gente vai entregar agora em 22, a gente estava falando de um custo por megawatt perto de 4 milhões e meio por megawatt. A gente hoje já vê projetos custando quase 6 milhões de megawatt de reais, né, isso porque, de fato, a matéria-prima mudou, o câmbio, né, brasileiro, né, o real desvalorizou, então tudo isso fez com que esse componente de custo aumentasse. O que acontece é que na nossa estratégia de crescimento, a gente assina contratos de longo prazo com os clientes, já de alguma forma travando o CAPEX daquele projeto. Então, cada vez que eu fecho um PPA, né, um contrato de energia de longo prazo, eu já travo o CAPEX, já travo todo o custo do projeto associado àquele PPA que eu vou entregar. Então, por exemplo, tudo aquilo que é composto cambial, por exemplo, ou eu faço o hedge, ou o próprio fornecedor já faz o hedge e já trava esse custo em real. Então, eu passo a ter, a partir do momento da assinatura do contrato, zero disposição cambial, então a rentabilidade em reais está preservada. Então, o nosso objetivo é sempre fazer com que, né, todo o custo e o preço da energia seja o preço de mercado daquele momento. E dessa forma a gente consegue ter tanto, né, manter o crescimento, né, assinar os novos contratos, quanto manter a rentabilidade que a gente entrega para o nosso acionista. Uhum. E falando agora sobre aquela lei que foi sancionada na virada do ano, que permite que contratos entre concessionárias de infraestrutura e também multinacionais sejam pagos em moeda estrangeira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E alguns especialistas avaliam que o setor elétrico pode ser o maior beneficiado, porque os contratos de energia em moeda estrangeira ganharam um respaldo legal com esse marco cambial. Na sua visão, qual é o potencial desse negócio, né, de negócios para essa nova lei essa nova lei abre para a AES? Esse é um potencial muito grande. A AES já vem buscando, né, alternativas desse tipo há algum tempo. Fomos pioneiros, né? O ano passado a gente já assinou um contrato de 150 megawatts médios, né, quase 300 mega de capacidade instalada equivalente, para 15 anos com o Alcoa em moeda estrangeira. Claramente a dinâmica da lei agora permite que as estruturas sejam simplificadas, o que permite que mais clientes possam acessar esse tipo de produto, né? Então a gente segue na linha de buscar de buscar esses clientes, de atender esses clientes. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem em discussão o equivalente a 3 GB de capacidade instalada, né, em discussão com vários clientes, em vários níveis de maturidade. Então, desde a primeira conversa até conversas mais firmes, então 3 GB, dos quais quase metade o cliente já sinalizou que potencialmente teria interesse em fazer contratos em dólar. Então, para a gente é algo que não é novo, para a gente abre uma alternativa em termos de hedge, da própria exposição cambial para a questão do CAPEX, potencialmente de dívida em moeda estrangeira. Então, abre uma série de alternativas e oportunidades que a companhia tem expertise para buscar implantar. Então, a gente entende ter um mercado grande, os exportadores em geral, hoje, pela condição cambial, têm uma vantagem competitiva em produzir no Brasil. Então, a gente entende que esses clientes que, de fato, vão ampliar suas plantas e têm energia descontratada, né, precisam de energia para os próximos anos, vão ser um bom nicho de crescimento dos nossos contratos. Uhum. E agora falando sobre resultados, né, vocês vão divulgar os resultados do 4º trimestre agora, já no dia 24 de fevereiro, e claro que não dá para adiantar nada, mas queria te pedir para fazer um balanço do ano passado e, na sua visão, como os principais indicadores da companhia performaram em 2021 de maneira geral?
Olha, a gente teve um ano que trouxe muita coisa boa, muita evolução da estratégia, muita implantação, apesar das questões hídricas que a gente comentou, a gente teve 5 grandes contratos assinados com grandes clientes, mais de 470 mega de novos projetos. Tivemos aí o lançamento desse PPA em dólar, que acabou, né, desencadeando ali uma busca pela companhia muito forte. Tivemos a conclusão da compra de 150, quase 160 megawatts dos projetos que a gente adquiriu em 2020 e foram concretizados em 2021. Tivemos a aquisição de um pipeline solar de mais de 450 megawatts pico em Minas Gerais para desenvolvimento de projetos solares que a gente tem bastante competitivos, 32% de fator de capacidade. Então a gente entende que tivemos o resultado da gestão do portfólio, né, que foi aquilo que eu comentei, que a gente conseguiu reduzir os impactos da questão da crise hídrica. Então tudo isso trouxe do ponto de vista comercial vários upsides. Do ponto de vista financeiro, a gente teve a solução do CF, né, estendendo a concessão para 2032. Tivemos o follow-on, que foi emitido com sucesso, 1,1 bi de reais. Tivemos aí o financiamento de Tucano, tanto o contrato com o BNB de 24 anos, quanto a debênture a mercado, que a gente lançou de 20 anos, a mais longa postura de ação, e tivemos o acordo de investimento com o Itaú, de 855 milhões, que agora, no começo do ano de 2023, foi estendido de mais 360. Além disso, tivemos de societária a migração para o novo mercado, tivemos ali uma estruturação societária que permitiu o aproveitamento de mais de 500 milhões de reais de resultado. Então, a gente teve várias coisas que evoluíram dentro da companhia ao longo de 2022 e de 2021 que permitem né, ter uma base sólida para seguir crescendo ao longo de 2023, de 2022 e 2023. Perfeito. Ó, Alessandro, tem perguntas aqui chegando dos nossos telespectadores. O Luiz Antônio pergunta o seguinte: qual é o diferencial da AES para as outras empresas que estão investindo em energias alternativas e hídrica também? Então, o maior diferencial hoje da AES, se a gente olha os players tradicionais de geração renovável, é o fato da gente ter uma matriz diversificada. Nem todos os players têm. A maioria deles ou tem hídrica ou tem eólica e solar. Nosso caso acaba sendo uma dinâmica de complementariedade de fonte que permite que a gente tenha algumas vantagens competitivas. Então, quando a gente vai vender energia, por exemplo, a gente não corre o risco de submercado, mesmo vendendo energia no Sudeste, por exemplo, que é o maior mercado do consumidor, como a gente tem geração hídrica no Sudeste, a gente acaba conseguindo fazer a gestão do submercado entre as nossas hídricas e as nossas renováveis, né, as nossas eólicas que estão no Nordeste, de uma forma a não gerar risco para a companhia ou se apropriar de eventual risco que de alguma forma seja pago pelo cliente. Então, no fim das contas, a gente consegue, dentro da gestão do nosso portfólio, reduzir risco de volatilidade por fonte. Então, por exemplo, se a gente pega a questão hídrica de 2021, o fato da gente ter projetos eólicos e fotovoltaicos permitiu que a gente tivesse uma redução do impacto. Né, em cenários onde a gente tenha menor vento, por exemplo, a gente tem a hidráulica para compensar. Então, o fato de a gente ter uma presença em várias fontes permite que a gente tenha essa vantagem de não sofrer especificamente fonte nenhuma. A gente simplesmente acaba tendo um portfólio para poder mitigar os impactos. Então, acho que esse é o principal diferencial competitivo. Perfeito. Então, respondida a pergunta do nosso telespectador Luiz. Bom, já estamos em 2022, o ano que começou com um cenário econômico ainda bastante desafiador, com a inflação e juros em alta também. E de que forma isso impacta no setor elétrico e também para a AES? Bom, toda a questão macroeconômica, ela tem impacto no setor de energia, principalmente porque tende a frear um pouco o aumento da demanda, o que daí acaba reduzindo a necessidade do produto que a gente vende. Então, na essência, você acaba tendo uma retração ali do crescimento do consumo. Do ponto de vista específico da companhia, quando a gente olha o IPCA alto, a gente tem todos os nossos contratos são reajustados por IPCA, então o IPCA acaba trazendo ali um aumento da receita também, então a gente acaba tendo essa compensação. A questão dos juros, que é um tema que cresce em função também do IPCA, por que o juros está subindo? O governo está fazendo isso para poder conter
o aumento da inflação. Então, basicamente, esse aumento, que é um aumento temporário, a gente entende que ele deve bastante, né? Tem várias casas já projetando taxas de juros, né, o CDI ao redor de 12%, mas é uma coisa que tende a voltar para uma normalidade. Então, a gente tende a ter um pico para conter a inflação e isso depois volta. Então, do ponto de vista, né, de impacto para a companhia, a gente deve ter, ao longo de 2022, um volume de despesas financeiras maior, né, porque uma boa parte da nossa dívida está atrelada ao CDI. Por outro lado, a receita deve crescer também em função do IPCA. E quando a gente olha isso no longo prazo, né, o CDI tende a voltar, enquanto o IPCA tende a permanecer no patamar que ele se encontrou, né? Ele cresceu, sei lá, 10%, e a partir dali ele volta a crescer em torno de 3,5%, se crescer, né, a meta do governo. Então, enquanto a gente tem um movimento conjuntural de juros, a gente tende a ter um movimento estrutural de inflação, o que para a gente, no longo prazo, não afeta negativamente o negócio da companhia. Uhum. E, né, a gente já conversou bastante hoje sobre as fontes renováveis de energia em que vocês investem atualmente. Teria alguma outra pauta ESG da AES que você gostaria de destacar? E também a empresa tem um investimento importante nessa área? A companhia ela vem investindo bastante na questão ESG, e de forma, a gente, né, vem sendo reconhecido por isso, a única empresa da América Latina com rating AAA do MSCI. Então a gente vem fazendo isso, está dentro do nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, as metas da diretoria executiva, né, pegando como exemplo da CEO, 40% das metas dela estão atreladas a índices, a indicadores ESG. A área, né, que cuida de ESG está ligada direto à presidência. Então, no fim das contas, a gente dá importância, e isso se trata metas, né, que a gente tem na companhia e os resultados que isso traz. Então, como você falou, né, o nosso negócio já é uma geração de energia sustentável. Então, do ponto de vista ambiental, o que a gente busca fazer é reduzir cada vez mais o impacto das nossas atividades. Então, carbono neutro, carbono positivo, né, quando a gente pega aquela emissão positiva, né, o fato de você não tá emitindo, está compensando o carbono. Então, a gente busca essa dinâmica. Do ponto de vista da diversidade, a gente tem incentivado e tem trazido cada vez mais essa dinâmica da diversidade das pessoas dentro do contexto da empresa. A gente tem um programa de qualificação de mulheres para que Tucano, que é o nosso projetório que vai entrar em operação, seja operado 100% por mulheres. Então, a gente vem investindo efetivamente para que essa diversidade cultural, essa diversidade das pessoas em geral, traga de fato vantagens para a companhia. A gente acredita e investe nisso. E do ponto de vista da governança, né, a gente trabalha ali com padrões de ética, transparência cada vez mais altos, com o objetivo também de demonstrar para os nossos acionistas, para os nossos stakeholders em geral, aquilo que a AES vem fazendo, a forma que a gente trabalha, cada vez mais tem sido reconhecido por isso. Então, eu acho que estamos no caminho certo e a gente vem sendo reconhecido tanto pelas agências que avaliam esse tipo de trabalho, quanto pelos próprios clientes que buscam cada vez mais a AES para fazer, né, para atender os seus contratos de energia e poder associar a marca deles à nossa, né? Então, a gente falou a respeito da Unipar, a gente assinou uma parceria com a BRF, a gente tem essa parceria com o Itaú. Então, quando a gente olha os nossos parceiros em geral, são parceiros de renome, né, são parceiros reconhecidamente assim, preocupados com essa ESG, o que para a gente acaba sendo um carimbo adicional da qualidade do que a gente vem fazendo e da estratégia que a gente vem buscando. Uhum. E já para a gente finalizando a nossa conversa de hoje, né, um assunto que sempre interessa bastante os investidores é o pagamento de dividendos. Queria que você falasse um pouquinho qual é a política atual da AES e para esse ano, qual é a previsão? Então, a política da AES é distribuir no mínimo 50% do resultado, né, de forma semestral. Então, essa é a nossa política. Claramente, a companhia está em franco crescimento. Então, cada vez a gente avalia, né, a condição, né, dos recursos para avaliar o melhor volume a ser pago para os investidores. Então, basicamente,
é um pouco essa dinâmica que a gente olha, a solidez, né, financeira, o caixa e a de investimento, né, os projetos que a gente tem para crescer. Então, é um pouco essas duas coisas que a companhia se preocupa na hora de tomar a decisão do volume de dividendos, sendo que a prática efetivamente são esses 50% semestralmente. Perfeito. Esse então foi o Alessandro Gregori, vice-presidente financeiro da AES Brasil, que bateu um papo aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre essa companhia. Alessandro, quero agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business. Já se sinta convidado para voltar uma próxima vez, já coloca na agenda que o espaço aqui é todo seu, claro. Tá bom? Muito obrigado, Hanna. Muito obrigado aos telespectadores aí que viram o programa. Tá certo, então. Obrigada. Bom, eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News e também lá no nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.